Vou te fazer uma pergunta e espero que você me responda com toda a sinceridade. Quem cuida de todo mundo? Pense por alguns segundos. Talvez você seja essa pessoa. A pessoa que ajuda quando parece que o mundo de alguém está desmoronando. A pessoa que escuta quando alguém precisa desabafar. A pessoa que resolve quando surge um problema. A pessoa que está sempre disponível. A pessoa que está sempre presente. A pessoa que está sempre pronta. Mas existe uma curiosidade. Quando alguém é forte o tempo todo, as outras pessoas começam a pensar que ela não precisa de ajuda, que ela não se cansa, que ela não sofre, que ela consegue carregar tudo sozinho. Talvez seja por isso que muitas pessoas estão enfrentando batalhas silenciosas, batalhas que ninguém vê, porque todo mundo observa a sua força, mas ninguém imagina o seu peso. E hoje vamos falar sobre isso, porque este vídeo talvez seja a conversa que você precisava ouvir. Fique comigo até o final, porque aqui vai ter uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. As pessoas fortes não decidiram ser fortes, a vida decidiu por elas. Talvez tenha acontecido exatamente isso consigo. Talvez desde cedo você tenha aprendido que precisava ser responsável, que precisava ajudar, que precisava resolver, que precisava continuar. E aos poucos isso se tornou parte da sua identidade. Você se tornou a pessoa confiável, a pessoa madura, a pessoa que aguenta, a pessoa que encontra uma saída. E isso parece bonito, mas existe uma coisa que ninguém vê. Toda força tem um custo. E o custo de ser forte o tempo todo é que você passa a esquecer de cuidar de si. Você se acostuma tanto a cuidar dos outros, esquece de perguntar como você está. Porque você se acostumou tanto a resolver problema que esquece os seus próprios problemas. Porque você se acostumou tanto a ser apoio que acabou esquecendo que você também precisa de apoio. E esse é um dos maiores perigos. Ninguém consegue dar sem parar. Ninguém consegue carregar sem parar. Ninguém consegue sustentar sem parar. Uma hora o corpo cobra. Uma hora a mente cobra. Uma hora o coração cobra. Existe uma solidão que poucas pessoas entendem. A solidão da pessoa cercada de gente, mas que não é vista. Porque todos procuram por você, mas ninguém quer saber como você está. Todos contam os seus problemas, mas você não tem para quem contar os seus. Todos contam as suas preocupações, mas para quem você conta as suas preocupações? E essa é uma dor muito silenciosa, porque você pode estar rodeado de pessoas, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode ter colegas, mas ainda assim você sente que está carregando o mundo sozinho. Porque existe uma diferença entre estar acompanhado e ser compreendido. Pessoas fortes vivem exatamente isso. Elas são admiradas, elas são respeitadas, elas são procuradas, mas raramente são cuidadas. E ao passar do tempo, elas começam a acreditar numa mentira. A mentira de que elas conseguem carregar tudo sozinhas. A mentira de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. A mentira de que demonstrar cansaço decepcionaria os outros. E isso destrói lentamente, porque ninguém foi criado para viver sem apoio. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se você também é uma pessoa que cuida de todo mundo, escreva essa frase nos comentários. Não precisa explicar nada, apenas escreva. Eu preciso de ajuda. Vamos mostrar para quem está assistindo que você não está sozinho. Existe uma coisa perigosa quando passamos anos cuidando da vida dos outros. Aos poucos você começa a desaparecer, não fisicamente, mas mentalmente. Você para de fazer coisas que gosta, você para de descansar, você para de sonhar, você para de ouvir a si mesmo. A sua vida começa a girar em torno das necessidades dos outros. E sem perceber, a sua vida passa para o segundo plano, já não é prioridade. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. A pessoa que resolve o problema dos outros,
mas nunca encontra tempo para resolver os seus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você cuidou de si com o mesmo amor e carinho que você oferece aos outros? Pense nisso, porque muitas vezes entendemos as limitações dos outros, mas ignoramos os nossos. Perdoamos os erros dos outros, mas não perdoamos os nossos próprios erros. Ajudamos os sonhos dos outros, esquecemos os nossos. E essa não é uma forma saudável de viver. Uma das maiores ilusões da vida adulta é acreditar que podemos continuar sem parar. Mas isso não é verdade, porque você não é uma máquina, você não é de ferro, você não é invencível, você é humano. E humanos precisam descansar, humanos precisam conversar, humanos precisam sentir, humanos precisam pedir ajuda, humanos precisam se sentir acolhidos. E o problema é que as pessoas só percebem isso quando chegam ao limite, quando o corpo começa a dar sinal, quando a mente começa a ficar exausta. A tristeza te transforma em peso constante, quando o cansaço deixa de ser apenas cansaço. Por isso eu quero que você me escute com atenção. Você não consegue derramar o copo vazio e não consegue continuar a oferecer força ao mundo, sendo que você está completamente esgotado. Talvez esteja na hora de fingir que está tudo bem. Talvez esteja na hora de você aceitar que merece descanso, porque merece. Você merece ser cuidada. Você merece compreensão. Você merece apoio. Você merece amor. Não pelas coisas que você faz pelos outros, mas simplesmente porque você existe. Existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo hoje. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa salvar o mundo todos os dias. Você não precisa se anular para cuidar dos outros. Porque ninguém consegue ser luz vivendo na escuridão. E se você chegou até aqui, peço que você faça uma coisa importante. Se inscreve no canal, porque aqui crescemos todos os dias. Aqui você nunca vai estar sozinho. Escreve nos comentários e admita hoje mesmo que você precisa de ajuda.